Eu ando meio bitolado sim, cara. Eu ando muito, o Taylor, eu ando muito aquela parada de que o Estado é o nosso maior inimigo virou um mantra na minha vida, né? Eu não consigo mais me desvencilhar disso, sabe? E eu fico puto com tudo isso, cara. Eu fico puto com a questão de que o preço das coisas aumenta desproporcionalmente devido ao imposto inflacionário. Quem cria o imposto inflacionário? O Estado. Eu fico puto com essa questão de que o pessoal vende que o Estado te entrega facilidades como Minha Casa Minha Vida ou algo do tipo, e na verdade todas essas questões acabam gerando distorções dentro do mercado. Já fiz vários vídeos sobre isso, né? Então, tipo assim, eu não consigo mais me desvencilhar disso. Sinceramente, eu não consigo. Eu gostaria de poder desligar essa parte do meu cérebro às vezes, mas eu não consigo. O conhecimento é algo bizarro, né? Então, hoje eu vejo alguém falando bem do Minha Casa Minha Vida me deixa puto. Porque o Minha Casa Minha Vida, ele gerou uma distorção no mercado, onde fez com que o preço das casas aumentasse desproporcionalmente. Porque no momento que o Estado chegou lá atrás, há mais de 15 anos atrás, e falou assim, cara, nós vamos dar empréstimo de 80 mil reais, né? Se eu não me engano, a primeira vez que o Minha Casa Minha Vida foi iniciado, se eu não me engano, era 80 mil reais. Nós vamos dar 80 mil reais para qualquer pessoa que quiser comprar uma casa. Assim o filho do pobre pode comprar casa, o pobre pode comprar sua casa. E a ideia era maravilhosa. A ideia, cara, assim, eu fui atrás. No primeiro ano do Minha Casa Minha Vida, eu era CLT. Eu fui atrás para tentar conseguir. Falei, pô, olha que legal, cara. Eu não consegui, minha irmã conseguiu, pra vocês terem uma noção. A minha irmã comprou uma casa. Nos primeiros meses do Minha Casa Minha Vida, a minha irmã comprou uma casa. Casa que ela mora até hoje. Claro, hoje ela já aumentou a casa, já mexeu muito, né? Tinha um monte de regra, né? A casa não podia passar de 50 metros, não podia ter muro, um monte de coisa, um monte de putaria. Né? Que Minha Casa Minha Vida não pagava o muro, ele tinha que fazer depois da obra. Tinha um monte de regra, xarope. Então, tipo assim, a ideia do Minha Casa Minha Vida lá atrás, há mais de uma década e meia atrás, era muito bonito. E aí tu via que no momento que o governo falou assim, não, nós vamos dar pra qualquer pangaré 80 mil aí para comprar a casa. O que aconteceu com o preço das casas? Qual que passou a ser o preço base das casas? Tu comprava casa terreno por 15 mil, 20 mil, tá ligado? Terrenos legais, 15 mil, 20 mil. Aí você botava mais uma graninha lá, fazia uma casa com menos de 80 mil. Com menos de 80 mil, há 15 anos atrás, tu fazia uma casa de 50 metros quadrados. Só que com a facilidade do Minha Casa Minha Vida fez com que o preço das casas fosse inflacionado. Então isso criou uma distorção no mercado. E muito rapidamente, o preço base de todas as casas do Brasil passou a ser 80 mil. Tanto que meio ano depois, alguns meses depois, o governo subiu o valor do Minha Casa Minha Vida para 90, 95. E aí qual que foi o preço base das casas que eram 80? Passaram a ser 90, 95. Aí alguns meses depois, um ano depois já do programa iniciado, uma coisa assim, foi para 100 mil, 110, 120. E aí o preço base das casas, todos foram subindo junto com a possibilidade, com o benefício de você poder tirar um empréstimo. Então, o Minha Casa Minha Vida é um programa realmente muito bonito na teoria, que na verdade fez com que o pobre pudesse comprar uma casa pagando agora o dobro ou o triplo do preço do que era realmente o valor real da casa. E aí isso veio se fomentando nesses últimos 15 anos, veio se formando essa bolha onde hoje o preço médio de um apartamento é 12 mil reais o metro quadrado. Numa cidade de 40 mil habitantes como Estância Velha. E aí entra o FIES. Agora o filho do pobre, além de poder comprar uma casa financiada, vai poder fazer uma faculdade. Qualquer idiota, qualquer pangaré vai poder pegar 30, 40 mil para fazer uma faculdade. Eu lembro porque eu também vivi isso. Aí até as faculdades EAD, a faculdade EAD era baratinha, né? A faculdade EAD existe há 20 anos no Brasil, mais de 20 anos talvez. A faculdade EAD era baratinha. A faculdade EAD, sei lá, eu vou chutar um número que eu não lembro os números exatos, tá, pessoal? Mas a faculdade EAD era 20 mil. Como o governo tava dando 40 mil para te fazer uma faculdade, qual que passou a ser o novo preço das faculdades dentro do Brasil? 40 mil. Entendeu? Então, tipo assim, o Estado ele quis ajudar o pobre a comprar uma casa e fudeu com o pobre. Agora você compra uma casa e paga 3, 4. O Estado quis ajudar o filho do pobre a ter faculdade, porque o filho do pobre ia ter faculdade, todos nós íamos ficar felizes da vida, e fez com que o filho do pobre fizesse uma faculdade, pagando 2, 3 vezes mais. Só que o que acontece? A qualidade de muitas dessas faculdades não é muito boa. E o pior de tudo não é nem a faculdade não ser boa, porque eu acho que a faculdade ser boa ou não, eu acho que é uma coisa que varia muito mais do aluno do que da própria faculdade. Eu tenho certeza que de faculdades lixos saem pessoas muito boas e de faculdades muito boas saem funcionários lixos. Só que qual que foi a distorção que se criou aí? Não foi nem a questão de que hoje a gente tem um monte de engenheiro Uber. A distorção que se criou no mercado foi: nós temos hoje
uma grande quantidade de jovens fazendo faculdade. E onde esses caras vão trabalhar? Onde essas pessoas vão trabalhar? Não vão ter onde trabalhar. Então a gente tem hoje jovens extremamente endividados porque pegaram um programa para fazer uma faculdade com a esperança de ter um emprego melhor, porque, né, faculdade nada mais é do que você comprar esperança, né? Você vai comprar esperança de ter um emprego melhor. E essas pessoas não têm aonde trabalhar. Sacou? Então o que criou? Nós pegamos um monte de jovens e o jovem sai da escola, aí ele vai para a faculdade, aí ele pega a faculdade, sai da faculdade e vai trabalhar onde? Não tem aonde absorver essa quantidade de diplomas. Porque imprimir diploma não resolve a educação. Assim como imprimir dinheiro não resolve a economia. Então a gente tem essa distorção gigantesca de onde o Estado, por mais bem intencionado que ele seja, ele acaba distorcendo e destruindo aquilo que ele prometeu ajudar. E eu faço um desafio para vocês aqui. Eu desafio qualquer um de vocês a achar qualquer coisa que o Estado falou que ia ajudar e realmente ajudou. Eu já fiz esse desafio dezenas de vezes, nunca ninguém me deu um ponto onde o Estado realmente quis ajudar. Você tá entendendo? Então, tipo assim, poxa, cara. Aí o pessoal fala assim, pô, você fala muito de política. Eu falo mesmo, cara, porque me dá uma raiva muito grande. E olha só, e olha que louco isso. Eu tenho uma raiva que eu não deveria de ter. Por quê? Porque eu me dei bem, cara. Eu me dei bem. Antes dos 40 anos, uma casa quitada, um carro quitado, beleza, não é nem uma mansão, não é nem uma Lamborghini, nada disso. Mas é ok, sabe? Tipo assim, pô, meus pais demoraram, sei lá, 50 e poucos anos para comprar casa. Grande maioria do Brasil compra uma casa com 50 e poucos anos. Eu falei, poxa, olha só, não é como se isso aqui fosse uma corrida e tudo mais, mas, poxa, sabe, eu acho que eu posso dizer com todas as palavras que eu me dei bem, né? Que eu estou me dando bem, que eu estou conseguindo, né? E aí o que eu fico puto não é por mim, irmão. Não é por mim. É porque eu vejo boa parte dos jovens, boa parte das pessoas que estão em volta de mim se fudendo. E aí isso me gerou uma parada muito esquisita, que é o seguinte. Minha loja vendia o quê? O que a Chipart.com... Quando eu era dono da Chipart, hoje não sou mais. O que a Chipart vendia? O que era o meu trabalho? Testar PC Gamer. O que a minha loja vendia? Uma coisa completamente irrelevante. Uma coisa que não é um bem primário, né? Que a pessoa precisa para sobreviver. Ah, tudo bem, hoje a gente tá assim, super... Internet a gente precisa, muita gente trabalha de home office, mas... Poxa, eu fico puto com essa questão de que as pessoas não conseguem ter as coisas, não conseguem comprar, por exemplo, um PC Gamer. Um PC Gamer é uma coisa que pra pessoa comprar um PC Gamer, cara... Querendo ou não, né? Falando aqui da realidade do brasileiro, o cara tem que estar bem, cara. O cara tem que ter comida na geladeira, o cara tem que, sabe, estar com as contas em dia. O cara tem que estar, sei lá, com plano de saúde, o cara tem que estar assim, sabe, bem, para poder sobrar dinheiro para ele comprar um bem como um PC Gamer, que é uma coisa entre aspas irrelevante, é uma coisa secundária, né? Pensando única e exclusivamente em entretenimento, não como uma ferramenta de trabalho. Então isso foi criando esse calo na minha cabeça por muito tempo. Onde eu era muito pobre, eu consegui, né, eu sempre brinco, né, falando que eu sou um ex-favelado com supletivo do 2º grau. Né, sim, eu morei num lugar realmente muito ruim e tudo mais. Eu não tinha saneamento básico na década de 80 quando eu morava, mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero falar é... Tudo isso me deixa muito puto, cara, de saber que dezenas de milhares de pessoas no nosso país não vão poder ter essa possibilidade que eu tive de crescer um pouquinho na vida, não é nem de ser rico, pessoal. É a possibilidade simplesmente do cara ter dignidade, sacou? Hoje o cara que tem um plano de saúde, que os filhos estudam numa escola particular, esse cara é visto como, sei lá, nossa, um cara que venceu na vida. Isso é, na verdade, simplesmente um cara que tem a dignidade básica, mínima de um país, tá ligado? E eu fico puto, cara, e eu prego o nosso ódio contra o Estado, porque a tua vida é uma merda hoje por causa do Estado, cara.
Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Porque tudo que o Estado tentou resolver, ele criou distorções e acabou te fudendo. E aí fica... Aí, pô, você fala muito de política, mas é que não tem como não falar, cara. Não tem como não falar. Não tem como eu não criticar a taxa de 92% do AliExpress. E vocês lembram que um ano antes da taxa de 92% do AliExpress, eu fiz um vídeo aqui no YouTube. Tá lá no meu outro canal. Não faço mais parte lá, mas é o canal ChipTech. Tá lá meu vídeo um ano antes falando sobre isso. E aí quando eu falo sobre a taxação dos 92%, as mesmas pessoas sempre vêm e falam assim, mas o Bolsonaro também ia taxar. E aí eu passei a escutar muito isso e eu falei, cara, será que Bolsonaro ia taxar? Porque eu lembro daquele discurso na Rede Globo, que tava ele e o Lula, e Bolsonaro falou que não ia taxar porra nenhuma, não. Aí eu fui atrás e eu achei um papo do Paulo Guedes, que era o ministro da Economia do Bolsonaro. E aí ele que falou pela primeira vez o termo Digital Tax, que é imposto digital. E aí eu fui lendo aquele texto e eu comecei a ter um ataque cardíaco, né? Meu coração começou a acelerar. Porque eu pensei, será que eu estou espalhando uma fake news, cara? Será que eu estou espalhando uma fake news onde eu falei que Bolsonaro não ia taxar e Bolsonaro ia taxar sim? E aí eu achei lá, Paulo Guedes fala que precisamos de uma Digital Tax para parar com o contrabando digital do AliExpress. Eu não vou mentir para vocês. Eu olhei aquilo e falei, vou ter que me retratar. Vou ter que fazer um vídeo de retratação, vou ter que falar que eu estava errado, vou ter que falar que Lula e Bolsonaro eram iguais e que agora eu faço parte do MBL. Eu fiquei com vergonha. E aí eu continuei a ler o texto. E aí o Paulo Guedes falava o seguinte, que a ideia deles era criar sim um Digital Tax, que não foi aprovado pelo Bolsonaro. Bolsonaro não deu ok para ele fazer isso. Mas ele queria criar um Digital Tax com a seguinte condição, de que ele iria eliminar o IPI dentro do Brasil. Claro, ele não fala qual seria a quantidade de impostos, né? Não seria 92%, não tem como saber. Ele não fala se ia ser 10%, se ia ser 20%, se ia ser 30%. Ele não fala. Ele só fala, vamos fazer um Digital Tax no Brasil. Só que aí ele fala o seguinte, nós vamos eliminar o IPI dentro do Brasil. E aí muitos de vocês não devem saber o que significa isso, né? Muitos de vocês não devem saber o que significa a questão de eliminar o IPI dentro do Brasil. O IPI, pessoal, 15% do valor de todos os computadores gamers, 15% de todos os notebooks, 15% sobre todos os produtos da linha branca são IPI. Então, Paulo Guedes queria implementar uma tal de Digital Tax que nós não sabemos se ia ser 10%, 20%, 30% ou 200%, nós não sabemos. Nunca foi falado qual seria a alíquota. Mas ele iria eliminar o IPI dentro do Brasil. Ele iria o quê? Dificultar a compra de produtos chineses e melhorar a compra de produtos aqui dentro do Brasil. Eu, como libertário, acho isso. Acho que qualquer intervenção do Estado piora as coisas. Mas, olha só, a gente deixou de ter Paulo Guedes, Bolsonaro, que iriam criar um Digital Tax, que não sabemos a alíquota, mas iria reduzir ainda os produtos 15% dentro do Brasil. Pega aí, pega um PC Gamer. Pega um PC Gamer, tira 15% do valor, não ia ficar mais gostoso? Então nós trocamos a ideia de criar uma Digital Tax e tirar o IPI de dentro do Brasil para botar Lula e Haddad, onde botaram 92% de Digital Tax e não eliminaram o IPI dentro do Brasil. Da possibilidade de se ferrar com o Bolsonaro, o pessoal escolheu a certeza de se ferrar com o Lula. O triste da história é que é exatamente isso que aconteceu dentro do Brasil, cara. Isso é muito triste.
tá ligado? Isso é muito triste.